Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro sábado do mês de abril do ano 2021, sendo hoje dia 3. Estamos dando continuidade à reunião de socorro aos suicidas de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. E temos como mentora a nossa irmã querida Ivone do Amaral Pereira. A este coração querido, a nossa sincera gratidão e por toda a equipe espiritual que permitiu que chegasse até nós este livro que estamos estudando desde o ano de 2002, Memórias de um Suicida. Estamos atualmente na terceira parte, o livro mais antigo, dentro do capítulo 3, que traz o título Homem, conhece-te a ti mesmo. Para quem tem um livro novo, ele não está subdividido em partes. Os capítulos são diretos. Me parece que é o capítulo 18 das edições mais novas. Bom, nós estamos na cidade universitária, juntamente com um grupo que foi acolhido no Vale dos Suicidas, da qual o autor espiritual do livro era um dos integrantes, passando por 3 anos numa fase de preparação, de acolhida e de tratamento na região hospitalar da colônia espiritual, eles foram agora para a cidade universitária, dando continuidade justamente ao fortalecimento de seus espíritos para a futura reencarnação. Mas antes de ali se encontrarem, foi feito uma palestra do diretor espiritual da região hospitalar, Teócrito, dando a eles o livre-arbítrio de decidir se gostariam de se preparar naquele momento para se reencarnarem ou de continuarem trabalhando em si mesmos o fortalecimento para uma futura reencarnação, ao qual nenhum deles poderiam fugir. E que seria uma reencarnação por expiação, pelo ato do suicídio. Um grupo aceitou, outros não. E daqueles que aceitaram, Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual do livro, nos narra que foram 200 entidades ao todo que iniciaram conjuntamente essa preparação na cidade universitária, onde o diretor espiritual agora era o irmão Sóstenes. Lembrando a todos que Sóstenes foi um dos discípulos do apóstolo Paulo. E ele vai apresentar 3 professores que iriam ministrar as aulas a esses 200 novos integrantes, do qual Camilo fazia parte. Era Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Souria Omar, os 3 professores, que seriam divididos entre eles as matérias aos quais iriam instruir, educar e formatar no íntimo de cada um deles o senso de responsabilidade, de dever, de moralidade, em nome de Jesus e de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Numa dessas reuniões, onde os 200 integrantes estavam presentes, Epaminondas de Vigo, ele vai chamar um, e este um foi ao centro onde ele se encontrava, e faz a ele uma pergunta. Qual o motivo que o levara ao suicídio? Ele ficou todo desconcertado, o irmão, ao qual Camilo
Cândido Botelho dá o nome de Amadeu Ferrari. Ele não conseguiu responder de pronto. Epaminondas, de novo, faz a pergunta: qual o seu nome? E de onde veio e por que se suicidou? Ele então fala que se chama Amadeu Ferrari, não que Epaminondas não sabia, porque ele tinha em mãos a ficha de todos eles. Mas para ver, do ponto de vista psicológico e emocional daquela entidade, como ela reagiria a uma pergunta direta feita por ele. E vamos ter em conta que Camilo nos narra que Amadeu ali no centro estava refletindo todos os outros 199 que ali se encontravam presentes naquela aula. Segundo Camilo, naquele momento, todos tiveram uma reação quase que idêntica, a de querer fugir, de sair daquele local. Essa é uma característica de muitos de nós quando temos que enfrentar algo. Então, nós estamos aprendendo aqui, nessa parte do livro, a termos coragem. Primeiro, de estar diante de uma situação e mesmo sabendo que estamos errado ou errados, termos a coragem de assumirmos o erro e nos responsabilizarmos por ele. Era um dos objetivos de Epaminondas de Vigo. E por quê? O suicida, ele, ao cometer o ato, ele quer fugir de si mesmo. Fugir de uma situação, de uma condição. Pensando que, ao eliminar o corpo, todos os seus problemas estarão sanados, equacionados. A realidade é bastante diferente, como nós sabemos. Porque o espírito, ele é imortal. Ele jamais deixará de existir, tendo em vista que ele foi criado pelo Pai para a imortalidade. Amadeu Ferrari, então, vai nos narrar que ele vivera no Brasil e que durante o seu estágio no Brasil, ele veio a sofrer consequências de uma vida anterior. Dentre essas consequências, um câncer que estava consumindo a língua e a garganta. Segundo a narrativa do mesmo, e que nós vamos ler hoje aqui. E aí, para que nós possamos pegar um pouco da importância daquele momento para todos os integrantes, no parágrafo anterior, ou anteriores ao qual nós iniciaremos o de hoje, o Epaminondas dirige-se a toda a Assembleia. Ficai atentos. A história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas, mas não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Vejam bem como que a espiritualidade está agindo. Ela, ao auxiliar ela leva este auxílio a todos. A queda de Amadeu Ferrari era como se fosse a queda de todos os outros que ali se encontravam presentes, e ele estende a toda a humanidade, que tem lutado diariamente para vencer as próprias paixões. Nós, encarnados, nos encontramos aqui
nessa luta diária, buscando a cada dia vivermos melhor, vivermos bem. Mas sabemos que há dias que nós temos alguns empecilhos, alguns aborrecimentos, alguns obstáculos. E é aí que deve entrar justamente a confiança, a fé agora raciocinada e a esperança de que o Pai está conosco, dando-nos, conforme as nossas necessidades, para o crescimento espiritual. Então, hoje, nós temos condições de fazermos esta análise. Mas nós estamos aqui dentro de um acontecimento que foi na primeira década do século passado, isto é, há mais de 110 anos atrás, em uma região do plano espiritual que é dirigida, direcionada pelo coração amoroso e misericordioso de Maria de Nazaré, onde abnegados irmãos, que durante muito tempo em suas trajetórias reencarnatórias souberam valorizar em nome do Cristo, pois Sóstenes, o diretor espiritual da cidade universitária, ao apresentar a ficha dos 3 professores, mostraram créditos que eles obtiveram mediante as suas reencarnações, que facultaram a eles estarem ali ensinando aos suicidas. Pois bem, Epaminondas de Vigo, então, impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito. Então, isso é muito difícil para o suicida ou para alguém que quer esquecer algo de uma experiência que não foi tão boa. Nós queremos passar uma borracha, apagar, eliminar aquilo. Mas, como sabemos, tudo aquilo que nós fazemos fica registrado. Não somente os acertos, tanto quanto os erros. E essa imposição que Camilo nos narra, que Epaminondas estava submetendo a Amadeu Ferrari, se fazia necessária. Era como se fosse um bisturi que ele estava utilizando, a fim de que o espírito voltasse a si mesmo e pudesse ler dentro de si aquilo que fez de errado e assumisse o seu erro. Era o que ele estava propondo a Amadeu e a todos os outros que ali se encontravam. Bom, então hoje nós vamos iniciar dentro do parágrafo em que está assim: em sentido retrospectivo. Ok? Aqueles que estão com o livro em mãos, chegaram aí? Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Então, o que Camilo está nos narrando? É que Epaminondas submeteu a Amadeu Ferrari a voltar ao passado que estava gravado dentro dele. E ao fazer essa volta, projetou-se numa tela como cinematográfica, uma tela enorme no ambiente, aquilo que Amadeu trazia como lembranças vivas nos arquivos de sua memória espiritual.
Então, Epaminondas magneticamente estava impondo esse retorno de Amadeu a lembranças do seu passado. Agora vejam bem que coisa interessante. Do passado em que ele viveu como Amadeu Ferrari, no Brasil. Passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Completamente diferente. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar. Então, Amadeu estava relembrando da sua infância. E dessa infância, narrando-nos Camilo em condições paupérrimas, ou seja, nasceu numa família pobre, com grandes dificuldades para enfrentar os desafios daquela existência. De vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força da vontade. Então, os pais, desde cedo, como nós sabemos, impunha aos filhos, logo cedo, o trabalho para ajudar na própria sustentação da família. Isso era muito comum. Ainda o é. Embora hoje nós temos outras variantes aí, do ponto de vista do próprio progresso da nossa sociedade. E aconteceu o quê? No encaminhamento de uma existência, ele venceu pelo próprio trabalho, saindo de uma condição e tendo uma condição pelo esforço, pela vontade do trabalho, que fez com que ele chegasse a ser um banqueiro, diretor de um banco. Saiu de uma condição pobre, venceu, trabalhou, lutou, se esforçou e estava numa condição agora boa, poderíamos assim colocar. Era diretor de um banco, onde ali lidava com inúmeras finanças por parte dos clientes. Enamorou-se de uma pessoa, quis casar com ela, mas no meio do caminho aconteceu algo. Ele fora acometido de um câncer. E aonde foi esse câncer? Veja bem. De vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força da vontade, daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que o absorveu suas últimas forças, incompatibilizando definitivamente com o desejo de viver. Então vamos aqui observar a cena. Camilo começa narrando que voltar a Amadeu à infância, e daquela infância ele está colocando que era um efeito de uma causa. Qual causa? De uma encarnação anterior. Nasceu numa condição bastante pobre, família numerosa, com muitos irmãos, trabalhou, se esforçou, lutou. Chegou à condição de um diretor de banco. Enamorou-se de uma jovem. Mas logo em seguida ele fora acometido de um câncer, e o câncer, sabemos que há 110 anos atrás, não tem as mesmas condições de tratamento que observamos no dia de hoje. Embora ainda hoje não temos a cura para o câncer definitiva.
todos os efeitos são paliativos para minorar o sofrimento daquele que traz a doença. Pois bem, ele estava namorando. Logo que a namorada descobriu que ele estava com câncer e que fatalmente iria desencarnar, iria morrer, na visão, à época, ela então sai fora dele. E é por isso que ele colocou aqui, ó, daquele repúdio de amor que o absorveu suas últimas forças. Então ele se sentiu contrariado a não ser correspondido pelo amor de uma mulher ao qual ele estava enamorado. O que ele fez? Ele arquitetou, então, um crime, roubando o dinheiro dos clientes do banco, a fim de gozar a vida o mais rapidamente para com aquela mulher. Quando ele faz o roubo, já sabendo que estava com câncer, e embora a mulher ainda não sabia que ele estava com câncer, ele rouba para viajar com ela, a fim de viver momentos únicos com o amor da sua vida, entre aspas, como ele assim o presumia. Só que aconteceu um detalhe. As autoridades descobriram e ele foi preso. E ao ser preso, obviamente a mulher teve que se afastar e logo em seguida ela descobriu que ele era portador de um câncer na língua e na garganta que estava cada vez mais o corroendo. O que ele faz? Se suicida. Porque essa pergunta foi a que Epaminondas lhe fez. Por que cometera o ato do suicídio? Ele não respondeu diretamente. Como nas lições anteriores, como nós vimos. Quem quiser depois voltar atrás e lá verá a sua fala. Pois bem, aí o que Epaminondas agora vai fazer? A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Primeiramente, Epaminondas viu ele como criança, mostrando toda a projeção até chegar a uma idade adulta, onde o câncer veio, culminando com o ato do suicídio. Agora, ele está magnetizando o Amadeu e extraindo dos seus arquivos mentais cenas registradas na sua própria consciência espiritual, a se projetar na tela. E todos os integrantes que ali se encontravam, que eram os pares de Amadeu, suicidas, observando aquela cena. E ao observar, vendo que se Amadeu tinha uma história, todos eles também o tinham. Só que a de Amadeu estava sendo mostrada. A deles, por enquanto, não. E Epaminondas havia dito que a queda dele representa a queda de todos, como de toda a humanidade.
O que Epaminondas vai nos mostrar? Uma reencarnação anterior de Amadeu Ferrari. E onde se deu essa reencarnação? Em Portugal. Então vejam bem o que vai nos narrar Camilo. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840 como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Nós estamos no ano de 1840. Há quanto tempo nos separa de 1840? De 40 a 1960. De 1900 a 2000, 160. De 2000 a 2021, 181 anos nos separam deste ano de 1840 a 181 anos. O Brasil vivia o regime de monarquia. Nós tínhamos o imperador Dom Pedro II, à época, na regência. E só 48 anos depois é que foi feito a abolição da escravatura no Brasil. Em 1888. Então vejam bem. Em 1840 foi projetada uma tela onde Amadeu estava em um outro corpo, já com uma idade bem madura. Ele desencarnou como um Amadeu, digamos assim, numa idade não tão madura. E aqui ele já está numa idade madura. Por quê? Ele traficava escravos de Angola, região da África do Sul, para o Brasil. De que forma? De forma clandestina. De forma clandestina. Porque foi proibido, à época, embora tínhamos o regime de escravização, não era permitido o tráfico de escravos. Havia um acordo internacional entre as nações abolindo o comércio do tráfico de escravos. Mas havia, como sabemos, a clandestinidade, ou uma palavra que é muito comum nos dias atuais, o contrabando de escravos, de pessoas humanas, da qual Amadeu Ferrari tinha grandes negócios com esse tipo de atividade. Nós vamos levar em conta que o tráfico de escravos, ele inicia há mais de 200 anos atrás, no Brasil. Então, nós estamos observando aqui que durante mais de 300 anos, ou quase 300 anos, mais ou menos, houve esse tráfico de escravos advindo de outra região, de outro continente, o da África, para o Brasil, como para várias partes da Europa e para a América do Norte. Porque a escravização e o tráfico iniciou no período
da cana-de-açúcar no Brasil, quando os grandes latifundiários começaram a plantar a cana-de-açúcar e a comercializar para toda a Europa um produto que valia ouro, açúcar. E hoje nós sabemos que o açúcar é um dos venenos para o corpo físico, a sua ingestão de forma demasiada. Principalmente o açúcar industrializado, químico. Mas o açúcar natural, não. Mas quando ele é processado e industrializado, nós sabemos que ele se torna um grande veneno. Pois bem, a cena estava descortinando e todos ali observando. Era então, continua Camilo, de nacionalidade portuguesa. E daí nossa afinidade com ele. Vejam bem, o Camilo e aqueles que nós estamos acompanhando durante o livro não eram todos de origem portuguesa? E não foram ajuntados a eles outros integrantes, como o próprio Amadeu? O Amadeu, numa reencarnação anterior àquela, ele nascera em Portugal. Daí a afinidade de estar naquele grupo. Vejam bem, às vezes nós estamos aqui no Brasil, reencarnados como brasileiros, mas temos características de outros países, de outras reencarnações, que hoje, presentemente, não sabemos. O próprio Amadeu ali nem pensava sobre isso. Jamais passou pela cabeça dele, Amadeu, na personalidade Amadeu, reencarnado no Brasil, passando por aquele processo do câncer, ter nascido numa família pobre, ter trabalhado, ter esforçado para atingir um cargo e, de repente, colocar tudo a perder pelas paixões inferiores que trazia no íntimo, conforme nos narra Epaminondas. A queda de todos nós. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Então, Amadeu, ele estava enriquecendo-se. E o objetivo dele era chegar o momento de parar para voltar a Portugal e gozar a vida. Era o pensamento dele. Tornar-se um milionário. E, através do dinheiro, ter todas as vantagens que o dinheiro abre portas. Na truculência de instintos desumanos, cevava-se no maltrato aos negros. Então, vejam bem. Uma característica do espírito de Amadeu. Truculência dos instintos humanos. Cevava-se. O que significa cevava-se? Ele nutria, ele alimentava nele os maus tratos que ele infligia aos negros. Além de traficá-los, de contrabandeá-los, de ganhar dinheiro, impunha maus tratos de forma desumana aos negros. Pois trazia esses instintos, ordenando chicoteá-los pela mais insignificante falta ou mesmo por nenhuma. Você queria fazer alguma colocação, Eunice? Não. Que deu alguma coisa? Não, estou perguntando. Tá na... Meu áudio ficou aberto?
Não, pode ficar tranquilo, eu vou fechar aqui, tá? Vamos lá. Então ele, por uma coisa insignificante, por uma falta ou por falta nenhuma, infligia-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mas além o pai. Por que ele nasceu pobre? Numa família pobre. E desde cedo teve que trabalhar para ajudar na família. E desde cedo ter que sair do grupo familiar para se autossustentar e ajudar na família. Olha a reencarnação anterior. Deixava os negros passando fome e sede, o torturava-os e separava-os de suas famílias, pois vendia os filhos para um lado, a mãe para o outro e o pai para outro. Não existe injustiça na nossa humanidade. Não existe injustiça no universo. Cada espírito recebe da vida aquilo que ele doou à própria vida. É lei universal. A reencarnação é o testemunho da verdade pelas quais nós observamos hoje as desigualdades sociais. Elas existem porque cada espírito é uma individualidade e cada espírito semeia e colhe aquilo que ele mesmo semeou. Emmanuel afirma isso na questão 55 do livro O Consolador. Quando foi perguntado a ele a respeito das desigualdades sociais, e ele responde que elas são o testemunho da verdade da reencarnação. E somente quando o homem, o gênero humano, o espírito, iluminar-se dentro dos ensinamentos de Jesus, é que nós começaremos, então, a sair deste cipoal, deste emaranhado de dificuldades que ainda estamos expostos. Então, Amadeu está observando na tela uma cena que está dentro dele, que ele, até aquele momento, nem sequer cogitava. Continua, Camilo. Ao separar os negros uns dos outros, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde no além-túmulo, mostrando aqui já a imortalidade da alma. Então, os negros jamais se reencontraram e só poderiam reencontrar após deixarem o corpo físico, no plano espiritual. E aí tem outro detalhe. Vai depender também de como chegariam no plano espiritual, para estarem ou não em comunhão com os seus familiares. Morrendo muitos destes desgraçados, atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Então, um ponto interessante, que muitos negros, ao serem separados, ao serem retirados da sua região africana, passaram por processos dolorosos que hoje nós compreendemos como depressão. Muitos foram acometidos de doenças graves, mentais, de enfermidades, tais como a depressão.
por aquilo que passaram, chegando ao plano espiritual, completamente em situações bastante graves e complexas. Certa vez, agora veja bem, por que que ele não foi correspondido no amor? Certa vez, na fazenda que lhe era própria, aviltara jovem escrava negra, mal saída da infância. Isto é, ele utilizou a força do homem para ter uma mulher. Em outras palavras, ele estuprou uma jovem negra que mal havia saído da infância. Isso quer dizer que aquela mulher, que não era mulher, era uma jovem, deveria ter mais ou menos entre 12 para 13 anos. E ele a estuprou. E ao a estuprar, vejam bem a continuidade da história. E porque o desventurado pai da desgraçada, da jovem, velho escravo de 60 anos, no momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha, que procurara na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, a jovem se suicida. Após ele ter cometido estupro, ela ficou tão amargurada e tão desencontrada de si mesma e tão envergonhada que ela se suicida. O pai, diante do cadáver da filha, ali na fazenda, observando aquilo tudo, começou a bradar seu vil procedimento, acusando pelo suicídio da moça. Ou seja, o pai começou a proferir palavras contra ele, que era o Senhor. Obviamente foi contido pelos capatazes, mas ele começou a, naquele momento de dor, de desespero, falar coisas abomináveis. Era o pai. Ali, como uma fera, estava sendo acuada, tentando e mostrando a ele que o fizera o procedimento. Quem era humano? Aquele que estava ali como um senhor? Ou aquele que, na visão do Senhor, parecia uma fera que precisava conter? Quem estava agindo de forma desumana? Então vejam bem a cena. O que ele fez? Acusando pelo suicídio da moça, ele mandou os capatazes fazer o seguinte: mandou que feros capatazes, ou seja, ferozes capatazes, queimasse a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exame nas convulsões da agonia. Câncer. De onde se originou o câncer da garganta e da língua? De que Amadeu teve que ter naquela existência, onde ele reencarnou, vejam bem, no Brasil. Ele veio de Portugal fazer o tráfico de escravos, obteve uma propriedade no Brasil, ele vai desencarnar propriamente no Brasil e vai ter que reencarnar no Brasil. Por isso que Camilo diz que guardava afinidades com ele, ou com eles, que vinham de Portugal.
Ora, continua Camilo, ao passo que nós elucidávamos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era. Então, ali, Epaminondas estava demonstrando a natureza íntima de Amadeu Ferrari, que ele tentou encobrir naquela última existência. Ele não soube conter os seus ímpetos, as suas paixões, deixando-se dominar por elas. Se ele, ao ser repudiado pela mulher que amava, não tivesse feito o assalto ou delito no emprego em que estava inserido e tivesse vivenciado a existência buscando a paciência e a harmonização no processo do câncer que o levaria à desencarnação, diga-se de passagem, ele então comete o suicídio. Obviamente, vamos ter em conta que vivia um processo obsessivo. Porque quantos corações o rodeavam por querer exercer uma vingança diante de um algoz ao qual eles foram vítima, e agora Amadeu, na posição de vítima, tendo como algozes aqueles que um dia foram vítimas. Vejam bem. Como que a reencarnação necessita ser amplamente, profundamente refletida, com muito carinho, por todos nós. Essa lição majestosa fazia com que ele o reconhecesse tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagilício que lhe infligia a consciência, desorientada na tortura dos remorsos. Então, Amadeu, naquela presente reencarnação, era atormentado pela consciência através do próprio delito que cometera, não somente no suicídio, como também nos registros que trazia da existência anterior àquela. Então ele ficou pouco tempo no plano espiritual. Nós estamos no ano de 1840. Ele deve ter desencarnado talvez uma década depois, reencarnara por volta de 1860 no Brasil, e por volta de 1890, com 29 para 30 anos, cometera o suicídio. Então vejam bem, já numa outra personalidade de Amadeu Ferrari. Então, é essas lições que o livro Memórias de um Suicida, trazido pela espiritualidade maior, através de uma médium, Ivone do Amaral Pereira, para nos ensinar, para nos mostrar que não há injustiça na nossa humanidade. As leis divinas são perfeitas e soberanas. É preciso que cada um de nós comecemos a refletir, porque cada espírito vai passar por aquilo que deve passar conforme aquilo que ele mesmo semeou no campo da sua vida.
A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus imperando sobre a arbitrariedade de nós, espíritos ainda imperfeitos. Então, nós vamos encerrar por hoje, rogando a Jesus que nos envolva e nos fortaleça para a próxima reunião no mês que vem. Que Fernando, assim